O que ele fez não é crime. Nunca foi. E foi tratado como tal. Eu acho péssimo, eu acho ruim. Mas não é crime. Nunca foi. O cara simplesmente foi tratado como um criminoso por pessoas que são de fato criminosas por uma coisa que era pessoal. Em março de 2022, em plena guerra entre Ucrânia e Rússia, Arthur Doval passaria por uma das piores crises no que tange a sua vida pessoal e profissional. Arthur vinha fazendo um trabalho espetacular na Lesp. Como deputado estadual, ninguém tinha nada para falar dele. Mas pessoalmente as pessoas falariam. Nesse vídeo, eu vou falar um pouquinho mais se os áudios do Arthur envelheceram mal, bem, qual foi o contexto, o que eu acho dessa história. E lá no final do vídeo eu prometo te, o Bolsominion, pega aqui, vem comigo. Eu prometo te entregar mais do que só passar pano pra MBL. Fica tranquilo. Não precisa me acusar antes de ver o vídeo. Olha o vídeo. Que aqueles áudios eram terríveis no que tange a social, ao que eu acho, eu já vou deixar claro aqui. Com certeza. Eu sou um cara muito diferente do Arthur. O Arthur é um cara quinta série. Qualquer pessoa com 2 neurônios que já assistiu uma live do MBL sabe que ele é um cara quinta série. Ele é. Ponto. Isso não tem como mudar. Eu não sou um cara assim. Então, assim, eu já vou largar o vídeo aqui dizendo, eu me permito dizer pra vocês, eu acho aqueles áudios ridículos. Eu acho ruim, eu acho péssimo. Não é o tipo de amigo que eu tenho num grupinho de WhatsApp. Fato. Agora, vamos aos contextos. Você que tá aí criticando, ou suponhamos que eu estivesse criticando os áudios no sentido de, ah, sei lá, culpabilizar o Arthur, ok? Vamos fazer esse desafio. Você que tá aí culpando o cara. Por acaso, você já parou pra pensar no que o seu pai diz? O seu vô? O que o teu vô fala no dia a dia? Tá passando pela tua cabeça agora, né? Ele já falou coisas piores, né? Pois é, pois é. É aquilo mesmo, já falou. Ah, esse tipo de gente tem mais é que fazer tal coisa. Ah, esse tipo de gente, ou esse tipo de pessoa, ou ah, essa forma de falar, ou essa pessoa que vem de tal lugar, não sei o quê. Já falou, né? Isso aí é crime. Não sei se tu sabe, tu tá aí olhando do outro lado. Isso é crime. Agora, o que o Arthur fez é crime? Esse é o ponto. Esse, pra mim, é o cerne da questão que nunca foi discutido. O que ele fez não é crime. Nunca foi. E foi tratado como tal. Eu acho péssimo. Eu acho ruim. Mas não é crime. Nunca foi. O cara simplesmente foi tratado como um criminoso por pessoas que são de fato criminosas por uma coisa que era pessoal. De um cara que pra ti talvez não sirva como amigo. Mas ele não servir como amigo difere de ele não servir como político. De ele não fazer o trabalho dele bem feito. São coisas completamente divergentes. Se ele tivesse, de alguma forma, falado aquilo em plenário, ok. Se ele tivesse falado isso com o microfone aberto sem perceber, ok. Mas não. Ele não estava em contexto de trabalho. Afastado do trabalho e, de alguma forma, atuando pelo movimento dele, mas não politicamente. Não dentro da Lesp. Então, me dizer que aquilo, de alguma forma, pode ser considerado um crime ou até mesmo um motivo plausível para ele sair do que ele vinha fazendo muito bem, desculpa, é inaceitável. Não faz nenhum sentido. E você sabe disso. No fundo, você que discorda de mim, você sabe que é incoerente pensar dessa forma. Ponto. Por mais que você concorde comigo no sentido de que os áudios são ruins, e são, eu concordo, não são legais. Provavelmente a namorada do Arthur na época também não achou nada legal aqueles áudios. Ok, isso tá dentro do jogo. Isso eu considero plausível de ser conversado, falado. Eu acho que não era momento também para o Arthur dar esse tipo de rateada. Acho que ele deveria se preservar mais. Eu, como amigo do Arthur, teria dito isso pra ele. Mas acredito que hoje ele saiba disso, inclusive. O fato é, não houve crime em nenhum momento. E se não há crime, você levar isso para esse lado é completamente irracional. E eu penso que isso acontece muito porque a gente vive um momento onde um bolsonarista ele não tem muito o que dizer, senão acusar o Arthur desse tipo de coisa, das mais terríveis possível por causa de um áudio. Áudio. O cerne da questão do que ele falou, eu acho que não convém. É muito pessoal, né? Tu dizer, pô, uma menina mais pobre, ela tende a
a aceitar sair com caras de forma mais fácil. E não sei, sinceramente, eu não vivi o contexto de um país diferente pra saber. Sinceramente, sendo o mais sincero possível. Agora, explanar isso num grupo é quinta série. Ok, eu compreendo, eu concordo, tô com vocês, tá tudo certo. Um dia, se eu conhecer o Arthur pessoalmente e tiver a oportunidade, talvez eu diga a mesma coisa pessoalmente pra ele. Quinta série, é meio ridículo, mas ok, cara. Não faça disso, ponto. Ponto. Os áudios são ruins. Ponto. Ele pessoalmente falou uma besteira. Ponto. Agora, no meio do churrasco, o teu tio, o teu pai, já não falou? Ele perdeu o emprego dele por causa disso. Massacraram ele por causa disso. Pois é. Esse é o ponto. Na mesma época, no próprio ambiente de trabalho, um cara pegou e botou a mão, sei lá, nos peitos de uma das deputadas, eu acho, ou na bunda, eu não lembro exatamente, mas aconteceu e o cara não foi caçado. O cara ganhou 6 meses de gancho, alguma coisa assim. Então, como a gente pode perceber realidade, perceber algo plausível em realmente expulsar o cara? Tipo, não faz sentido. E você sabe, no final das contas. Você sabem que não faz. Mas, o ponto do título do vídeo, e o principal ponto que eu queria falar nesse vídeo é os áudios, eles envelheceram bem? Porque eu vejo um movimento de algumas pessoas tentarem amaciar aqueles áudios, né, no sentido de, "Pô, mas foram só áudios. Pô, mas não é isso mesmo?". Pô, e eu entendo o contexto de fazerem isso. Mas sejamos sinceros, tá, eu não acho que os áudios envelheceram bem. Para quem entendeu o que eram aqueles áudios no momento daqueles áudios, os áudios continuam exatamente da forma que eles eram. No momento daqueles áudios, os áudios vieram como um crime, e nunca foi. Para quem achava que naquele momento era um crime o que ele tinha feito, de fato, envelheceu muito bem, porque com o tempo e se afastando um pouco do emocional, as pessoas conseguiram perceber que, desculpa, aqueles áudios não passava de um besterol falado por uma pessoa que deveria se preservar um pouquinho mais, entendeu? E não o fez. Ok, isso é justo. Agora, o ponto é, na minha visão, aqueles áudios continuam sendo a mesma coisa que eram. Ponto. Áudios ruins. Ponto. Não deveria nunca ter sido mais que isso. Não envelheceu bem, porque simplesmente nunca deveria ter sido mais do que eram áudios ruins. No final das contas, a guerra política no Brasil, ela é muito danosa, ela é muito complicada. Não há, até a guerra de campo, existem certas regras, mas na guerra política não existe regra. Qualquer argumento, olha o que o Nando Moura tá fazendo com o Movimento Brasil Livre. Qualquer argumento para te fazer o outro sangrar serve. Seja ele pautado por 0% de verdade, 50% de verdade, 90%, qualquer argumento serve. Eu acho que principalmente esse é o ponto. As pessoas pegaram aquilo para levar para um lado muito distante do que era. E de alguma forma, por algum motivo, a militância do MBL, do Movimento Brasil Livre, ela não estava preparada para isso. Esse aqui é o grande ponto. Para combater esse tipo de falácia. Alguns se deixaram levar por esse tipo de coisa, e isso prejudicou muito naquele momento. Eu vejo que hoje o MBL tem a visão clara disso. Então, minha opinião é essa, tá? Deixa aqui a tua opinião. Bota nos comentários, pode xingar. Pô, no outro vídeo, cara, do Renan, meu Deus do céu, choveu de bolsonarista. Então, assim, tranquilo, comenta aqui. O que que você acha? Você acha que não realmente é criminoso ou ele realmente deveria ter sido expulso da forma que foi? O que que você acha? O que eu acho é isso. Eu acho que foi um besterol. Um ponto. Ponto. Um besterol que não deveria ter sido falado por um cara que estava indo tão bem. Deveria ter se preservado mais. Agora, não passa disso. Não passa disso. E nunca deveria ter passado. Pra mim é isso. Acho que, no final das contas, o Arthur cresceu como pessoa nesse processo. Ele, com certeza, hoje se preserva um pouco mais nesse sentido. E espero que sim, na verdade, porque eu, sinceramente, acho que ele pode ser, com certeza, um expoente político muito importante no futuro. Eu, a última vez, citei ele no vídeo em mais ou menos uns 15 segundos. E o pessoal, o cara pegou aqueles 15 segundos pra massacrar o cara. Ele traz um ódio muito grande do pessoal bolsonarista, principalmente. E traz. E é fogo. Quando tem um ódio muito grande é complicado, porque a balança fica completamente desregulada, né? Por mais que tenha muita gente que gosta, o pessoal do barulho, o pessoal que odeia, grita muito mais. Então é isso, assim. O fato é, deixa sua opinião aqui embaixo sobre o Arthur, sobre o áudio, sobre tudo. Dá um curtir no vídeo.
Fato é, se inscreve aqui no canal para receber mais vídeos. Tô tentando fazer um vídeo por semana e melhorando um pouquinho a qualidade aqui também da estrutura. E é isso. Para mim, os áudios sempre estiveram onde deveriam estar. Ou, aliás, os áudios sempre foram o que deveriam ser, que é um grandíssimo besterol. Infelizmente, fizeram desses áudios coisa maior do que era de fato.